Ministério da Cultura e Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, apresentam o podcast Raízes e Ativismo, uma produção da Casa Sueli Carneiro. Nos ensinaram que a história começa nos livros, mas esquecem que ela também habita os corpos, os quintais, as canções e os silêncios. Escola de samba, que para muitos é só festa, sempre foi escola de memória, de resistência e de organização popular. Neste episódio, nós vamos escamar as camadas da memória negra no Brasil, a partir de quem faz e pensa sobre essa memória e sobre essa historiografia social do samba. Uma memória viva, política, insubmissa, uma memória que não cabe nos arquivos coloniais. A memória social no Brasil foi organizada por instituições coloniais. Isso a gente já sabe, a gente já ouviu isso de vários jeitos e várias formas dessa temporada. Museus, arquivos e academias nasceram para consolidar uma narrativa, uma ideia de nação que excluía a população negra. Mas o que acontece quando essa ausência é também uma presença de resistência? E para falar sobre isso e vários outros temas, a gente vai conversar com uma pessoa que eu sou suspeita para falar dela, que eu gosto muito da pesquisa e de como ela conduz esse olhar crítico para a história social a partir do samba, que é a Angélica Ferrares, minha amiga querida. Bem-vinda à Casa Sueli Carneiro. Você já passou pelo Fazedoras, então você já está mais do que habituada aqui, você já é uma pessoa da Casa Sueli. Eu estou muito feliz de estar com você aqui hoje. Obrigada pelo convite. Bom voltar de férias aqui, né? Com a presença ancestral já de Sueli Carneiro aqui nessa casa, nessa argamassa. Obrigada, equipe. Bom estar diante de uma equipe preta, sabe? Então, assim, são fazedores em toda linha, né? Digamos assim, de montagem, né? Então, tá aqui, né? Tá na frente das câmeras, mas para quem tá também atrás das câmeras é bom a gente se olhar, se identificar, assim, é bacana. Obrigada. Bom, vamos começar aqui. Eu tenho um desafio que é não sair do roteiro para ficar voando com você por aí. Tá Eu bom? tenho o desafio de estar no roteiro. Vamos lá. Vamos conseguir. A memória social do Brasil foi organizada por instituições coloniais, né? Então, os museus, os arquivos, a forma como foi feita a catalogação, as academias, todas elas são feitas para reiterar uma narrativa, uma certa história oficial. Então, eu queria que você contasse um pouco sobre essa outra narrativa. Eu nem vou dizer que é uma contra-narrativa, mas é essa outra produção de memória que não necessariamente está nesses espaços como um protagonista, mas às vezes é num lugar muito essencialista, excêntrico, e como que a gente pode contrapor e propor um outro espaço para essa organização memorial no Brasil. Nossa, que pergunta, já começa com uma pergunta super cabeça, né? Ah, você é doutora, você sabe falar sobre isso. Pois é. Sua tese é sobre isso. A minha tese é sobre isso. Minha tese, minha provocação cotidiana, digamos assim, Tudo. é sobre isso, né? E bom você ter marcado esse marcador de que não é uma contra-história, né? Porque contra-história, de certa maneira, acaba legitimando a história única, né? É uma contra-história. Então, isso quer dizer que existe, então, uma história única que já é canonizada, né? Que faz parte do cânone acadêmico, já que você trouxe a questão do ser doutora, né? De ter um doutorado, né? Ou ter um mestrado, enfim, né? A gente está ocupando também esse espaço acadêmico. Eu acho que eu vou voltar um pouquinho, né? Até porque a gente está pensando... São mais de 20 anos de política de cotas, né? Que a gente vive, 2025, é isso. Eu sou da primeira geração de cotistas da UERJ, Universidade Estadual do Rio de Janeiro, uma carioca, morando em São Paulo, transitando o mundo. E aí, há 20 anos atrás, eu fazendo universidade, uma menina ali jovem, na graduação, tateando esse espaço, um espaço tão hostil, há 20 anos atrás, né? Aquele espaço hostil, aquele espaço que você olha e não se reconhece, uma bibliografia que você olha e fala assim, quem é esse povo todo? Porque também é isso, né? Ter saído de escolas públicas, né? Muito precarizadas e não ter tido, né? Acesso a determinados autores, e minha turma já tinha, né? Eu começo fazendo história de manhã
E a galera da História da Manhã era uma galera que era mais tranquila, digamos assim, né? Relativamente, né? Uma galera um pouco mais tranquila, então, que já tinha tido acesso a, sei lá, ao manifesto do Partido Comunista, o que para mim era uma grande novidade. Aliás, para mim era uma grande novidade estar num corredor onde de um lado era história e do outro lado era ciências sociais e filosofia, e pensar assim, nossa, essas coisas são separadas, sabe? E mais à frente tem serviço social e do outro lado tem psicologia, educação Embaixo tá física, letras, embaixo né? tá em cima tá letras, embaixo tá direito. Então, assim, tá naquele prédio ali, né, da UERJ, um prédio, inclusive, interessante, porque ele é erguido, né? Não sei se você sabe dessa história, mas aquele prédio da UERJ, ele é erguido em cima de uma favela, chamada Favela do Esqueleto. Ali era uma favela, né, vizinha à Favela da Mangueira, ali tinha uma comunidadezinha chamada Favela do Esqueleto. E aí, num dos processos, que me falta agora o ano, a historiadora péssima de ano, mas num dos processos de revitalização, né, do Rio de Janeiro, né, e daquela região centro e Tijuca, Grande Tijuca, essa favela foi demolida e foi construído esse prédio, esse cimentão, né? Um prédio de 12 andares, aquele cimentão e tal. Bem ostensivo. Bem ostensivo, bem bruto, né? Aquela arquitetura que aqui em São Paulo é muito comum, né? Essa arquitetura brutalista, né? Do cimentão, da coisa que você vê a argamassa, né? Formando, né? Dando forma. E aí, eu estando ali, muito nova, tateando aquilo tudo, entrei por política de cotas sociais, porque eu não sabia que era negra. Olha, gente, um percurso muito comum, inclusive, né? Eu não sabia que era negra, então eu optei pelas cotas sociais. Mas me descobri negra, assim, nas primeiras semanas. Não precisei de muito tempo, né? A turma era calma demais, né? Pois era uma turma calma demais, tranquila demais, com muita tranquilidade, né? E aí me descobri negra muito rapidamente também transitei da manhã para a noite, porque dava para fazer esses trânsitos, né? Dá para fazer esses trânsitos. E, enfim, aí fui aquela estudante ali naquele percurso de tornar-se negra na universidade, então a universidade dando esse suporte, né? E aí, quando a gente pensa a história das instituições, só para tentar voltar para a pergunta do roteiro, eu fico pensando nessa instituição primeira que me forma, né, que é a universidade. E a universidade é uma instituição, claro, que nascida no bojo do colonialismo, né? Faço todas as críticas à universidade, mas atualmente, mais de 20 anos depois, que a gente tem uma universidade que é plural, sabe? Que a gente tem uma universidade com não só alunos cotistas entrando, mas permanecendo, com permanência, né, dos alunos cotistas nessas universidades públicas, que a gente tem, claro, a gente tem um debate muito profundo, são várias camadas, né, para debater sistema de cotas, mas a gente tem, sim, mais alunos negros fazendo mestrado, fazendo doutorado, sabe, ingressando em determinados cursos que, mesmo dentro de política de cotas, ainda são cursos muito elitizados. Então, assim, hoje em dia, às vezes eu fico escutando coisas do tipo, podia fazer tal coisa, formar o júri e tal, mas não chamar acadêmicos. Eu falo, não, agora não. Agora que a gente está na universidade, agora tem que chamar acadêmicos, porque corre o risco, ainda bem, graças às deusas, corre o risco desse acadêmico que for ser chamado ser uma pessoa negra. Sabe? Então, eu acho assim, a gente tem toda uma crítica à universidade. Agora, eu vi a universidade ser transformada, eu vi uma bibliografia ser transformada, né? Eu fui uma aluna que fui fazer História da África, e eu tinha a História da África através da literatura de 2 escritores angolanos. Um que você conhece bem, Mia Couto. Moçambicano. Né? Moçambicano, desculpa. E o outro era Mia Couto e... Outro bem... Eu tive literatura... São contemporâneos? São contemporâneos. Pode ser o Luandino, pode ser o Agualusa. Não, Agualusa. Então, eu tive Mia Couto e Agualusa. Nossa, bem contemporâneos, né? Pois é, na história da África. E, então, era uma África enviesada para os países de língua portuguesa, né, com essa bibliografia. Escrita por homens brancos. Escrita por homens, né?
do continente africano, mas brancos, né? Sabemos. De ascendência portuguesa, né? De ascendência portuguesa, né? Incríveis, adoro Não, os dois. ótimos. Hoje em dia, então, conhecendo e partilhando já de eventos, com a Gualusa, principalmente. Enfim, né? São dois, assim, absurdos nomes. Que não há demérito para eles, né? Mas Não. é um viés da ementa do curso, nesse caso, sim. né? E era o que era possível naquele momento. E é o que chegava aqui pra gente. É isso. Nos idos de 2004, 2005, era o que era possível. Sabe? Hoje em dia, você entrar nos corredores da UERJ, você tem diversos grupos de estudos traduzindo coisas de Sheikh Anta Diop. Sabe? Que não está nem publicado. Os caras estão ali, sabe? A mulherada está traduzindo, participando de movimentos de mulherismo africana, sabe? Criando ali, dentro dessa estrutura, né, vários grupos de debate e que incide no currículo. Porque aí agora é isso, né? Agora você vai pegar a bibliografia, né, de história da África e agora você tem metodologia até. Sabe? Coisa que na época não tinha. Se eu tive uma abordagem pela literatura, imagine hoje você ter uma abordagem pela metodologia da história, sabe? Para além da literatura, pela arte, né? Então, assim, enfim, eu acho que pensar nessas instituições é não só atentar para a história a história que é dada, né? Essas instituições, elas nascem no bojo do colonialismo e, a partir disso, o que nós fizemos? Né? Ao entrar nas instituições, de certa maneira, a gente está ali implodindo o cânone e a gente está conseguindo mover ali essa estrutura. Né? E aí, quando a gente pensa em mover a estrutura, a gente está falando que a memória é um campo de disputa política. Total. Porque, assim como eu dei o exemplo da bibliografia, né, mas a gente pode dar exemplos até mesmo dos interesses. Né? Então, assim, quando eu entro para poder pensar assim, bom, agora eu quero fazer mestrado, o que eu quero fazer? Eu fico me perguntando se realmente história social do samba era um tema. Sabe? Jura? Sim, porque eu fiquei assim, gente, é um tema? Será que isso que eu estou pensar as tias do samba, né? Será que isso está dentro da história? Sabe? Será que isso está dentro da história? Então, assim, e aí quando eu entro, é claro, né? Claro que é um tema, a história social do samba está lá. É um tema que eu poderia dizer até consolidado por bases, por epistemologias brancas, porque, assim como a história das religiões de matriz africana, as autorias são, em sua maioria, de pessoas brancas. Né? E aí eu vejo que está lá, existe, e que eu posso estar bancando as minhas tias dentro do departamento de História. E aí eu saio da UERJ e vou para a PUC, né? Volto depois da PUC para a UERJ, então eu faço mestrado na PUC, aí volto para fazer doutorado na UERJ, e tudo isso sempre pesquisando, sempre nessa imersão com essa perspectiva do que são essas tias do samba. E isso é um campo de memória, isso é um campo de patrimônio, sabe? Isso é um campo de história do pós-abolição. E tudo isso, claro, que vai se descortinando no caminho. Né? Para os estudos de gênero, né? Para os estudos de gênero, para tudo. Economia. Né? Sim. E de pensar que são essas histórias, né, que são as histórias mais interessantes para poder pensar Brasil, para poder pensar esse movimento do Atlântico, não só Brasil, sabe, mas para fora também, que são as histórias das pessoas comuns. As histórias que a história não conta, né, para trazer aqui um samba enredo da Mangueira. Mas é isso, né, pensar que são essas histórias que merece estar no lugar no ofício do historiador. Né? Então, eu acho que esse também de certa maneira, trazer, a partir da nossa perspectiva, né, enquanto intelectuais negros, trazer essa pauta para a universidade. Né? Então, agora, tem lá as tias do samba, né, do lado da tese sobre Foucault, por exemplo. Sabe? Então, está lá para ser lida, está lá no repositório da universidade. Né? E está do lado do cara que escreveu sobre capoeira, da menina que escreveu sobre literatura africana a partir da perspectiva de mulheres negras, sabe? E, então, assim, todos esses temas agora, né, e cada vez mais estão sendo pautados. Né? Eu percebo que tem à medida em que a gente
que mulheres negras também vão adentrando na pós-graduação e vão pesquisando sobre esses territórios de afeto, de memória, fazendo essas escolhas. E o samba tem sido uma escolha constante, né? Em diferentes programas, você começa a ver pesquisa sobre samba, você vai ventilando, né, e possibilitando uma capilaridade, uma complexidade de algo que durante muito tempo foi tido só como um gênero, né? E a gente vem trazer ele e fala, não, é uma tecnologia social e olha como é possível pensar a partir dele sobre diferentes óticas da sociedade brasileira. Até porque a história social do samba, acho que a primeira abordagem é da etnomusicologia, né? Essa galera que está estudando mesmo enquanto gênero, né? Enquanto musicalidade. E aí, quando a gente pega uma dimensão que é de estruturação de vida, sabe? É de pensar assim, gente, vamos pensar o que é esse pós-abolição? Vamos pensar o que é esse pós-abolição para toda uma comunidade que está alijada de qualquer perspectiva de direito, de cidadania, sabe? De existência. Então, vamos pensar como que essas comunidades se articulam, como que elas conseguem se criar mesmo comunidades, né? Conseguem se articular no sentido de criar comunidades. E aí a importância do samba, que aí já não é o gênero. Aí o gênero o gênero está num lugar, né? E eu acho que a nossa abordagem é a partir de uma perspectiva que é de organização social. Eu acho que é muito maior, assim, né? É um fator civilizatório, inclusive, né? Sim. Eu costumo dizer que tem pessoas que a instituição mais próxima, que ela reconhece mais próxima de si, é, às vezes, a quadra de uma escola de samba, além da igreja evangélica. Atualmente, a igreja evangélica. Que inclusive tem comprado algumas quadras de escolas de samba, né? A gente pode falar sobre isso depois, mas é isso, assim, né? Pensar em comunidades né, nos lugares considerados periféricos, né, em comunidades negras, né, por aí afora, no Brasil todo. Não estou nem pensando só Rio, minha referência é muito Rio, né? Mas não estou nem pensando só Rio, mas às vezes é isso, às vezes é a quadra de uma escola de samba a instituição que a pessoa mais vai sentir a presença de fazer parte de alguma coisa, fazer parte de uma instituição. E aí, se você imagina que é uma festa, que você se fantasia, que você coloca uma coroa, você é rei e rainha, gente, aquilo ali é devolver uma cidadania negada que nenhuma outra instituição conseguiu devolver. E um estado de nobreza, né? Total. E nobreza no sentido de honraria, né? De, tipo, eu te honro, você é honrado por essa comunidade. Sim. Se o Estado não guardou nossas histórias, nós fizemos e continuamos fazendo, né? Nas comunidades, nos terreiros, nos sambas, nos álbuns de fotografia, guardados com cuidado pelas mãos das tias. A oralidade, o corpo e a ancestralidade são tecnologias de preservação que desafiam o esquecimento. E aí você pode trazer agora a tia Dodô para conversar com a gente, porque essa pesquisa é muito legal. Pois é. Conta. Tia Dodô da Portela. Quando eu começo com essas tias, eu começo com tias do século XIX. Eu vou lá em Tia Seata, né? Fico ali numa história cheia de frestas, né? Porque é uma história cheia de frestas. Você ir para pensar nas lideranças no século XIX, início do século XX, no pós-abolição, é uma história não contada. E aí você vai pegar, por exemplo, Donga, né? E você vai atrás da história da mãe de Donga, porque Donga, Pixinguinha, João da Baiana são os nomes que a gente conhece como os caras que fomentaram o samba urbano no Rio de Janeiro, se pá no Brasil, já que a gente está pensando num samba que vai invadindo, né, digamos assim, né, outros territórios, e claro que cada território, né, o Recôncavo da Bahia vai fazer uma coisa, São Paulo, né, faz uma outra coisa e tal. Mas aí a gente está pensando nessa primeira geração de sambistas. Essa primeira geração de sambistas teve um quintal arrumado. Alguém arrumou o quintal. Para não dizer que é a cama, alguém arrumou o quintal para essa primeira geração de sambistas. Então, você vai em quem arrumou o quintal. E aí você se depara com as mães. Interessante, que tem os pais também. Mas eu estava atrás da história das mães dessas pessoas. E aí, na história da mãe, a gente tem lá a tia Amélia do Aragão.
mãe de Donga. Vai atrás dela em toda a documentação que se tem. Ano de nascimento, 1800, interrogação, interrogação. Ano de morte, aí dá para precisar através de um relato que você vai cruzar com outro relato. E aí você, às vezes, chega numa data de morte, de repente, num outro relato, está dizendo que tia Amélia estava assistindo a missa tal com tia Raimunda, que é a mãe de Pixinguinha, sabe? Coisas assim, né? Eu dei agora um exemplo que não é aleatório, eu só dei o exemplo com as tias, mas tia Amélia estava vivendo um outro momento, né? Então, eu fiz esse mapeamento, tentei fazer esse mapeamento com tia Ciata. E aí, tia Ciata, que é, por incrível que pareça, é a tia que mais tem histórias, mas é a tia que mais tem histórias que não batem. Que não batem. Então, assim, isso está agora, inclusive, nos meus novos escritos, né? Eu tentei fazer uma cronologia dela. Então, 1901, ela vivia no lugar tal. Aí chega num outro momento, 1901, ela tinha tantos filhos. Tinha que ter começado muito cedo ter filho, e um por ano. E aí você pensa, aí começa a entrar numa lógica que é muito interessante, porque aí se você pensar com uma lógica pequeno-burguesa da atualidade, você vai pensar assim, não, isso não é possível. Mas aí eu voltei para minha avó. Falei, gente, é possível. A minha avó teve 21 filhos, um por ano, sabe? Nascendo... Agora não vou precisar o ano agora certo que minha avó, né, nasceu, mas assim, nascendo no ano tal, morrendo no ano tal, tendo tantos filhos por ano. Então, é possível. Tá, mas é possível também que parte daqueles filhos que se via andar com tia Ciata possam ser filhos de santo, sabe? Então, é uma história que ainda está cheia de interrogações, né? E quando eu trago ela com as interrogações mesmo, porque a ideia é essa. Tem interrogações que dá para ir mapeando depois, cada vez mais, e chegar, né, em determinados, digamos assim, fatos, vou botar entre aspas, porque eu considero as interrogações fatos também. Né? E aí, tia Dodô da Portela, eu começo com tia Ciata. Quando eu começo com tia Ciata, eu vi que ia ficar muito difícil se eu ficasse só nela. E aí eu fui mapear o que era ser tia naquela atualidade. Eu adoro essa pesquisa, essa parte da pesquisa. Do ano de 2010 a 2013, que era o ano que eu estava mapeando essas tias contemporâneas. Naquela época foi quando eu colei ali, vivia colada com tia Dodô, que falece em 2015. Então, até o ano de 2013... 2011, 2012 e 2013. Foram os 3 anos, eu acho, que eu fiquei mais próxima dela. E eu tinha conhecido ela, se eu não me engano, em 2009, 2008, 2009. E aí, tia Dodô, ela me abre uma perspectiva muito interessante, porque toda essa história das tias, assim como toda a história da comunidade negra, existe uma linha muito tênue para a gente criar, para a gente romantizar em cima das coisas, sabe? Eu acho que a gente acaba romantizando nessas frestas, nessas interrogações. Então, essa coisa de pensar nessas mulheres como as grandes mães, sabe? E se apropriar de uma ideia, de um conceito de matriarcado que não necessariamente tem a ver com matriarcado, né? Quando a gente pensa o matriarcado africano, né? Mas que tem a ver com matriarcado que foi muito romantizado por uma bibliografia que é branca, que é de intelectuais brancos. E aí a tia Dodô chega e faz assim, pá, pá, em mim. Do tipo, não sou mãe de ninguém. Já começa por aí. É reconhecida como tia Dodô, né? Uma mulher que está ali na Portela, desde que a Portela é Portela, né? Uma mulher que nasce em 1920, morre em 2015, 95 anos. Né? Ela nasce em 1920, sai de Barra Mansa, né, zona do Café, vai para o Rio de Janeiro e vai habitar o Morro da Providência, o primeiro morro, não o primeiro morro habitado, mas o primeiro morro depois que ganha a denominação de favela e tal. Quando ela chega ali no Morro da Providência, ela vai com uma mãe que traz ela e mais 6 filhos, né? E depois a gente vê que essa é uma história muito comum de trânsito e deslocamento de mulheres negras do Vale do Café, solos, elas solo, né, com seus filhos,
para tentar, digamos assim, a vida, sabe, no que se tinha ali de cidade grande. Então, Rio e São Paulo eram as duas principais capitais, né, de trânsito, né, dessas mulheres. A mãe de Tia Dodô chega e Tia Dodô vai muito novinha trabalhar numa fábrica, lá mesmo na região da Saúde, ali na zona portuária e tal. 1935 é o primeiro ano da Portela com o nome Portela, porque era um bloco carnavalesco, né? Então ela, né, tem o nome de Escola de Samba de Agremiação em 35 com o nome Portela, e é o primeiro ano da Tia Dodô desfilando como porta-bandeira. Mentindo a idade, porque não podia desfilar com a idade que ela tinha, então colocaram lá que ela tinha 16 anos, ela, acho que, se eu não me engano, tinha 14, uma coisa assim. E então mentiu a idade. A mãe dela acompanhando ela em tudo, ela que já ia com a mãe para a gafieira, né? Já vivia outras coisas ali na região do centro. Quando a mãe dela escuta falar Madureira, a mãe dela não sabe nem onde fica, do tipo, que lugar é esse? Porque, imagine, você mora no Morro da Providência, trabalha na saúde, frequenta a gafieira na Praça Tiradentes, a sua vida é ali no centro da cidade. Mas aí pega-se o trem e chega em Madureira para Tia Dodô, que estava sonhando com a coisa de porta-bandeira, porque no intervalo, no trabalho, na fábrica, ela brincava de pegar a vassoura, que eu acho que é uma história muito comum de porta-bandeira, né? A coisa de começar com a vassoura e tal. Ali, ela já está diante de outras mulheres. Uma outra coisa também interessante, né? Quando a gente vai pesquisar a fábrica que Tia Dodô trabalhava, era uma fábrica majoritariamente feminina. Né? Então, a gente vai ver não só essa fábrica de Tia Dodô, mas a maioria das fábricas de tecido, a maioria das fábricas, em geral, tem uma mão de obra feminina muito grande, né? E, às vezes, pouco pesquisada nessa bibliografia, né? Na historiografia. Enfim, Tia Dodô começa, então, como essa primeira porta-bandeira, fica 10 anos, ganha, se não me engano, 6 a 7 títulos logo de cara, que a Portela começou a ganhar um título atrás do outro. Depois ela passa a ser segundo casal de mestre-sala e porta-bandeira, fica por mais 11 anos, e depois ela passa para vários outros ofícios dentro da escola de samba, mas sempre na Portela, sempre fiel à mesma escola de samba, sempre fiel. Aliás, ela se dizia uma mulher fiel. Ela dizia que era fiel ao morro dela, que era o Morro da Providência, trocava de casa, mas sempre no Morro da Providência, fiel à escola, que era a Portela, fiel ao marido, ficou viúva, não teve filho e não casou de novo, né? Então, ela se dizia, né, isso ela falava para mim, de ser uma mulher fiel. E ela e também era muito fiel ao que ela não chamava de patrimônio, porque não tinha esse repertório de entender que o que ela tinha era um acervo em casa, de entender que os objetos que ela tinha em casa, que ela acumulava, ela se chamava acumuladora. Qualquer outra pessoa, de repente, qualquer homem branco, talvez no mesmo ofício que ela, ia se chamar colecionador rapidamente, com um pouco de recurso, né? Então, ela se dizia uma acumuladora dos objetos das festas que ela ia. Ela dizia que pobre tinha mania de acumular tudo na parede de casa. Então, só que a festinha dela era na Portela, né? Então, imagine que ela tinha a bandeira de 35 de quando ela desfilava como primeira porta-bandeira. Né? Imagina que ela tinha vestidos e mais vestidos que ela não repetia vestido, né? Então, porta-bandeira não repete vestido. Então, e ela tinha esse acervo? Tinha todo esse acervo, todos os vestidos, a bandeira, desde um santinho quebrado, sabe aquela coisa? Um São Sebastião que estava na Portela, desde quando era um bloco carnavalesco, aconteceu um acidente, o santo quebrou. Ela levava para casa, consertava e guardava. Né? Documentos, enfim, ela tinha muitos prêmios e tal. Então, Tia Dodô, uma vida toda dedicada à Portela e todo esse acervo na casa dela, né, mantido em condições precárias, porque aí também não dá para romantizar a maneira como que esses acervos ficam na casa das pessoas. Não tem acondicionamento, não tem condição, não tem recurso, não tem informação. Não tem nem consciência do que ela tem ali, não faz parte só de uma memória que é dela, né, mas de uma memória que é social. Então, ela tinha todo aquele acervo, mas tinha um desejo, um sonho de ver a casa dela transformada num museu. Opa, alguma estratégia, então, ela tinha, né? Ela não tinha... algo ela vislumbrava. Algo ela vislumbrava ali, né? Então, ela pensava, bom, quero transformar isso no Museu do Carnaval de Tia Dodô da Portela. Conseguiu a troco da própria morte até, sabe, Maitê? Porque o
que acontece? Ela, dentro do projeto, né, de revitalização da zona portuária, na segunda fase, o museu dela entra, né, no projeto. O Morro da Providência, que já é um morro super turístico, badalado nessa perspectiva do turismo de favela, é um morro que entraria, que o museu dela entraria também no tour, né? E aí a casa dela começa com uma obra, só que com ela dentro, né? E aí é quando ela contrai pneumonia e vai internada. Quando ela vai internada, né, não existe um plano de saúde, não existe, né? Que inclusive é um outro debate interessante para pensar, né? Qual é o plano de carreira e o plano de vida, de previdência do sambista, sabe? Dessa pessoa que vive realmente só para o samba, né? Então não existe. Então ela vai internada num hospital público em Acari, sabe, zona norte do Rio e tal, fica lá internada durante um tempo e as obras na casa dela continuam, né? É uma outra porta-bandeira, né? A qual ela decide adotar, é isso, né? Tia Dodô, ela se dizia que ela não era mãe, essa coisa do matriarcado, ela quebrou com isso, do tipo, não sou mãe de ninguém, não tem isso, mas tem as pupilas dela. As pessoas que ela decidia treinar, que ela decidia passar o conhecimento, né? E ela, acho que passou muito o conhecimento, o bastão para a Selminha Sorriso. Foi a porta-bandeira que mais, eu acho que conviveu com ela, pegou o trejeito dela, usa na bandeira, a Selminha Sorriso usa uma... Agora está me faltando o nome técnico, né? Mas de uma parte que você encaixa na bandeira lá em cima, você coloca a bandeira no mastro e você encaixa. Ela usa até hoje o que a tia Dodô deu para ela. Usa a vestimenta, faz a vestimenta como a tia Dodô ensinou, enfim, né? A Selminha, eu acho que acabou sendo a porta-bandeira que mais se envezou na escola, tia Dodô da Portela, né? E foi a própria Selminha que dá toda essa assessoria para ela no final da vida, né? De tirar ela do hospital de Acari, levar ela para um hotel depois que ela teve alta, né? Levou ela para um hotel no centro da cidade, jogou a conta para a prefeitura, que afinal de contas, né, estava fazendo a obra na casa dela, né? E aí a prefeitura ficou ali pagando, né, esse hotel, um hotel que ela ficaria durante algumas semanas, ficou 3 meses. Eu era uma visita constante nesse hotel. As pessoas não perguntavam nem quem eu era, porque eu acho que as pessoas olhavam e não pensavam... Deviam achar que eu era da família, sabe? Não, né? Do tipo, não entendia que eu era uma pesquisadora, né? Uma intelectual negra que estava indo lá abordar ela. Então, eu entendia que eu era da família e nessa história eu entrava bastante nesse hotel, né? E já tinha o meu horário, porque eu sabia que depois do almoço não dava e tal, não sei o quê, então eu tinha um horário e tal. Tinha uma cuidadora que ficava com ela. E ali foi quando eu tive mais contato com a tia Dodô. Porque na cena do carnaval ela não parava. Ali no hotel ela foi obrigada a parar por conta da doença, né? Depois que ela teve alta mesmo, que ali ela já estava de alta, né? Depois que ela teve alta não, que ela teve a casa transformada no museu, né? A casa já era um museu, só que era um museu da maneira que ela tinha, que ela chamava de Museu do Pobre, né? E que eu uso essa expressão com muito cuidado, sabe? Porque ela chamava de Museu do Pobre. Não é para a gente romantizar a precariedade das coisas, sabe? Então, ela dizia que era o Museu do Pobre porque era isso, porque não era o museu que tinha passado pela institucionalização, que ali, no finalzinho da vida dela, ele passou. E aí, quando ele passa, né, ele fica pronto, ela volta para casa e ela diz que encontrou diferente do que ela imaginou, porque, é claro, né, ela não participa da curadoria do que vai se transformar aquilo, né? Então, eles pensam a curadoria do espaço sem ela, pensam cores, pensam o quarto dela onde vai ser, tudo isso foi pensado sem ela, segundo ela, né, claro. Eu, nessa história toda, até porque ela morre em 2015, e esse museu ele ficou aberto durante alguns meses de 2015. E aí, quando ela morre em 2015, eu não escuto as autoridades que fizeram. Eu escutei só ela, sabe, Maitê? Eu tinha escutado só ela naquele momento e eu decidi ficar só com a memória dela para poder contar essa história. E aí o que ela fala é que a mão deles, ela falou desse jeito, a mão deles, ok, tipo assim, a mão deles eu vejo lá. A minha mão foi o que faltou, né? E aí o museu é pilhado quando ela morre,
pilhado mesmo, né? Se a gente for pensar pilhagens contemporâneas, assim como aconteceu, né, no continente africano com os objetos, né, para poder ser levado à força, né, para os museus europeus, a casa dela foi pilhada na mesma perspectiva dessas pilhagens contemporâneas, por pessoas que faziam parte da vida dela. Não é que ele é pilhado por pessoas que chegaram lá e não conheciam nada e decidiram. Não, foi pilhado do tipo, eu vou... Ela não tinha herdeiro, isso vai ficar aqui, sabe, a míngua, então eu vou levar os vestidos, eu vou levar o banco que pertenceu a não sei o quê, eu vou levar bandeira, eu vou levar não sei o quê, eu vou levar livros. Nessa história toda, o que a Portela conseguiu reunir, tem um centro de memória, Tia Dodô da Portela, na quadra da Portela. Eu acho que a Portela é uma escola que tem muitos debates, né? Muitos, como é que eu posso falar, né? Tem muitos desafios ainda por enfrentar, mas eu acho que é uma escola que consegue trabalhar com políticas de memória, sabe? Então, claro, né, dentro dos limites. Então, tem uma capelinha que chama Tia Dodô da Portela, sabe? Que tem os santos que eles conseguiram levar para lá, que tem um centro de memória chamado Tia Dodô da Portela, né? Então, eles têm Há uma preocupação, né, da escola eu acho que há. Organizar esses legados todos. Eu acho que há, umas mais, outras menos. Eu acho que as escolas de samba, em geral, têm seus centros de memória. Mas na Portela a gente vê isso de uma maneira um pouco mais sedimentada. Eu acho que mais sedimentado, mais sistematizado. Exato. Também, sabe? Eu acho que tem equipe... A própria ideia de Portela do amanhã, né? Então, você cuida do passado e já vai projetando para o futuro, você percebe que tem uma organização, um compromisso. Tem, né? Eu acho que sim. A despeito de todas as questões que atravessam a escola, tem um compromisso. É isso. Né? Acho que tem esse compromisso. Acho que a Portela, se eu não me engano, foi a primeira escola que cria o centro de memória, não o Tia Dodô, né? Mas que cria centro de memória lá atrás, na década de 70, por Candeia. É a Candeia que cria, né, o centro de memória da Portela. É o mesmo Candeia que, vendo a Portela tomar rumos que ele não achava interessante, né, que sai da Portela, que rompe, para poder criar o Grandes Quilombo, né, o Quilombo do Candeia, junto com uma outra turma que sai do Salgueiro, né, que sai da Vila, enfim. Então, mas as escolas de samba, em geral, elas têm esses seus centros de memória, com muito precarizado, sabe? Porque é isso, né? Falta política pública, falta uma atenção estratégica, digamos assim, né? Aproveitando a fala das companheiras aqui antes, né? Existe um projeto, né? Então acho que tem uma falta de atenção, uma falta de cuidado, políticas de carência nas políticas públicas, nas políticas de preservação, carência nos órgãos responsáveis, né? Porque a gente às vezes fica pensando assim, o IPHAN podia estar, mas assim, o IPHAN também está muito carente, né? Então o que tem também de recursos que chega nesses órgãos de memória, sabe? Além de muitos interesses e desinteresses políticos, né? Também pensando gestão, pensando equipe, pensando organização, pensando, né? Eu lembro, por exemplo, nas minhas últimas visitas, já tem muitos anos, né? Minhas últimas visitas ao Arquivo Nacional, teve uma época que o Arquivo Nacional estava com uma equipe muito evangélica, por exemplo, né? E aí essa equipe muito evangélica não estava tão interessada nos documentos que eu estava interessada em pesquisar lá, que estavam dentro de caixas, sabe, mal conservados, mal armazenados. E aí eu lembro que eu falei assim, nossa, mas essa documentação entrou aqui em 2007, isso devia ser, sei lá, 2013. E estou contando uma história de mais de 10 anos, né? Então, assim, essa documentação está aqui E aí eu lembro que a pessoa virou e falou assim, tem documento aqui da década de 50, isso está novo, menina, do tipo, sabe? E, enfim, né? E aí é claro que bom que hoje o Arquivo Nacional, né, a gente está aí, né, vendo pessoas que a gente conhece e que a gente acredita e acha que pode ser possível, né, algum mover de estrutura a partir desse lugar, né? Mas eu acho que é isso, assim, eu acho que não tem o incentivo das instituições que já são consolidadas e não tem incentivo para que outras instituições se consolidem nesse lugar
de salvaguarda mesmo, de preservação, de ter reserva técnica, sabe? E tudo mais que se precisa ter, né? Angel, para os íntimos. Angélica, para quem nos ouve. Te agradeço, já vou agradecer, daqui a pouco eu faço a última pergunta, mas eu quero convidar quem está aqui te ouvindo, te assistindo, ficou muito interessado, porque é um assunto, né, inesgotável, e te ouvir falar dá muita vontade de seguir. Tem a possibilidade de assistir a sua aula no YouTube da Casa Sueli Carneiro. Você deu a primeira aula, em uma das aulas do Fazedoras de Memórias Negras, na segunda edição do curso, no primeiro módulo. A aula também está transcrita e compõe o livro, Raízes e Asas. Então, te agradecer já profundamente por essa pequena pílula de pensamento sobre memória, sobre história social e sobre acervo. Eu gosto muito de ouvir falar sobre isso. E, enfim, a gente estava aqui, que é um campo em disputa, a gente sabe que os estudos também é um outro campo em disputa, mas há também um movimento de organização coletiva, de rede, né, acontecendo em torno dessas memórias negras. Então, eu queria que você falasse assim, como que a gente pode fortalecer, como que você vê essas movimentações coletivas, enfim, quais são os desafios que esses coletivos também enfrentam, porque se a memória é um campo em disputa, ela pode ser tanto uma disputa interna quanto externa. Então, eu queria que você trouxesse um pouco esse pensamento sobre os grupos que estão aí trabalhando com memória. Sim, na verdade... Sem se comprometer, ok? Sim. O desafio do coletivo já é um desafio, né? Uhum. De estar no coletivo, né? Porque a pessoa... no campo solo, as pessoas vão, né? Fazem seus contratos e vão indo, né? O coletivo, eu acho que já traz o desafio, né? de harmonizar, né? Eu acho que o grande desafio que eu acho que precisa ser trilhado, pensando no coletivo e pensando em movimentos negros, movimentos de mulheres como um todo, movimentos quilombolas, movimentos das religiões de matriz africana, né? Eu que sou uma pessoa também de terreiro, né? Da Casa do Mensageiro. Que tem um pequeno museu lá, né? Tem um pequeno museu, Pai Procópio de Ogunjá. Tem toda uma equipe, claro, tem um pequeno museu porque tem uma equipe de irmãos, uma família de axé, que tem arquivologistas, biblioteconomia, tem a galera eu que sou historiadora, meu pai de santo que é da pedagogia. Então, assim, é isso, né? Tem uma equipe acadêmica, digamos assim, né? Transdisciplinar e de intelectuais negros, né, em sua maioria. Então, tem toda uma preocupação com a memória, né, a partir do axé, a partir de transformar não só o museu, porque a ideia agora é transformar todo... É um museu a céu aberto. Tem o Museu Pai Procópio, né, um espaço pequeno ali, né, no meio das casas de santo. Inclusive, o menor espaço é o espaço do museu. As casas de santo são enormes e o espaço do museu é o menor espaço ali. Porque a ideia é fazer daquilo um museu a céu aberto. Tem o Rio Pojuca passando lá, né, atrás do terreiro e tal. Então, eu acho que o grande desafio do coletivo é estar em coletivo e harmonizar com estratégia. Porque as pessoas vão pensar diferente. Mas eu acho que existem estratégias que a gente precisa acordar visando coisas maiores, sabe? Então, na raia miúda, as pessoas vão se desentender, as pessoas vão, cada um, de repente, querer puxar para um lado, mas, assim, vamos pensar estrategicamente sabe? E visando outras camadas, porque aí eu acho que quando a gente faz isso, a gente consegue trabalhar nesse espaço da negociação, que eu acho que é o mais interessante para movimentos que não necessariamente pequenos, mas que movimentos que são à margem, sabe? A gente sabe que nós temos movimentos que são à margem dos espaços de poder de fato. Então, para que esses movimentos que são à margem negocie, flerte, né, consiga algum recurso, né, alguma interação mínima com essa estrutura, né, com essa superestrutura. Ando tão marxista, gente, superestrutura. Mas é isso, né? Eu não consigo não olhar para a sociedade e pensar, né, que existe uma estrutura que é fechada, sabe? E é fechada. E aí existem determinadas brechas.
Então, quando essas brechas surgem, a gente precisa estar em pé para poder negociar, sabe? E estar em pé para negociar envolve muitas coisas, né? Então, eu acho que tentar harmonizar, né, mesmo com opiniões divergentes, sabe, para um bem maior, né, que está acima, né, da subjetividade, que está acima do interesse individual, que está acima, né, às vezes até do horizonte de expectativa que se tem, né, alçar novos horizontes. Eu acho que esse pode ser um caminho interessante para poder começar a negociar com essa superestrutura, com quem forma mesmo o centro fechado ali, né, do poder, né? Tá ótimo. Tem mais alguma coisa que você queira falar? Muitas coisas. Assim. Pois é, a gente vem aqui, né, e recebe essas provocações e fica com vontade de falar sobre muitas coisas, mas, assim, por hora, agradecer, viu? Agradecer muito. É sempre bom quando você me chama para tudo, viu, Maitê? Você faz parte da minha vida de muitos anos, assim, antes até da Casa Sueli Carneiro, e agora estando aqui na Casa Sueli Carneiro, tendo essa chancela, assim, né, fica mais poderoso, já que eu terminei falando de poder, né? E Sueli Carneiro é uma intelectual que estuda poder, né? Estuda essas esferas, essas camadas do poder, né? Eu lembro quando eu li a tese dela, eu comecei com aquela introdução difícil. Nossa, aliás, gente... Magistral. Quem for ler a tese dela, tente passar da introdução, tá? Porque aquela introdução, assim, difícil, e eu lendo aquilo, né? E ela discutindo o dispositivo de racialidade, poder, ia lá em Foucault, voltava e entrava nela, e eu pensando, quem é essa intelectual, né? E Sueli Carneiro. Então, assim, quem for ler hoje, que já está publicada, né? Eu li no PDF lá atrás, já está publicada e tal. Então, assim, tente passar na introdução, que depois fica mais fácil. Depois vai ficando mais fácil e muito provocativo, né? Então, assim, não sei, fiquei pensando agora por que o poder veio tão forte agora no final, na Casa Sueli Carneiro. Mas acho que quando você traz a ideia de um bem maior, você está falando também dessa mediação com o poder, né? Que é Total. Você contar essa história, você organizar essas memórias, você construir novas subjetividades, né? Novas significações para aquilo que nos constitui quanto indivíduos, quanto sociedade, quanto comunidade negra, num país que produziu tanto apagamento, tanto esquecimento, né? Sim, sim. E que nem se a gente for pensar bem, né, Maitê, nem são novos, é porque a gente está num espaço de mediação. A gente aqui, eu, você, essa equipe aqui, sabe? A gente está num espaço de mediação para que essas histórias, que nem são tão novas... Nem são recentes. Né? Para que elas ganhem um pouco esse protagonismo, digamos assim, né? Histórias que estão nos bastidores, né? E que são bastidores que nos provocam cotidianamente, né? Tanto pela afetação, né? Quanto pela razão, né? Uhum. Porque não são histórias só dos afetos, do que nos afeta enquanto mulheres negras. Não. Também dos desafetos, dos desafios. Dos desafios, né? E da racionalidade, sabe? Do que está na esfera da razão, né? Vamos discutir poder? Tá, mas vamos discutir poder também a partir dessas vozes insurgentes aí, né? Dessas insurgências todas. E essa é a provocação que a Sueli faz aqui para a gente... sempre que a gente tem possibilidade de conversar com ela, ela traz essa provocação, né, sobre esse espaço de desobediência, que vozes são essas que a gente ouve, escuta e difunde. Isso, perfeito. Ai, gente, é isso. Obrigada. Só tenho a agradecer. Acho que a gente encerrou muito bem essa primeira temporada. Eu vou te contar quem que passou por aqui. Olha quem te acompanhou até você chegar aqui. Olha quão longe são os nossos passos. Passou por aqui a Beth Bell e a Janja Araújo. Então, passou Ilu Obadimi, Coletivo Nzinga. E aí a conversa com elas foi maravilhosa. Marli Aguiar e a Luciana Araújo, também para falar sobre território, memória, disputa de cidade. Esmeralda Ribeiro e Lisandra Souza sobre literatura negra. Você. Nossa. E a Natália Carneiro, que é a diretora desta temporada, com uma equipe que tem a Roberta Perônico, o Eric Alan e o Daniel Vulgo 7. E hoje a participação da Sofia,
Então, muito obrigada. Você falou sobre a tese, eu lembrei que aqui na Casa Sueli Carneiro a gente tem o Lendo Sueli Carneiro, que é um grupo de leitura quinzenal, coordenado pela Taína Santos, que é a coordenadora de educação e pesquisa aqui da casa, para ler a tese. Sim, então, olha. E é muito legal, porque é esse espaço de mediação, ele é virtual, então você pode acompanhar de onde você estiver. Acho que a próxima turma começa no ano que vem, a gente acabou de encerrar, são 17 meses lendo a tese, se debruçando, pensando sobre. E eu acho que também é uma tese que se lida em voz... Eu gosto de ler a introdução em voz alta, por exemplo. Sim. Eu acho que faz toda a diferença, sabe? Você lê em voz alta, porque fala, ela parece que vai ganhando ecos e camadas, assim. E aí tem isso, né? Esse momento de troca, porque é uma tese que vai abrindo muitos pop-ups, assim, você precisa de interlocução. Então é isso, acompanhe a rede da Casa Sueli Carneiro, venham à Casa Sueli Carneiro, a casa é sua, Angélica, quando você quiser vir aqui, ocupar, estudar, fazer o que você quiser, vir com seus alunos, venha. Obrigada.